O podcast sobre água do jornal Água e Ambiente, do mês de julho, é patrocinado pela Indáqua. Bem-vindos ao episódio de julho do podcast de água do jornal Água e Ambiente. O regulamento tarifário para a água irá marcar inevitavelmente o setor em 2025. Como todos sabemos, em outubro do ano passado foi publicado o Decreto-Lei que restabelece as competências previstas na versão originária dos Estatutos de Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, aprovados em 2014. Com este diploma, o regulador passa a ter o poder de regulamentar, avaliar, auditar a fixação e aplicação de tarifas nos sistemas de titularidade municipal, qualquer que seja o modelo de gestão. Neste podcast queremos falar do regulamento tarifário para a água, que aí vem, sem esquecer o regulamento para os resíduos. E temos o gosto, o prazer e a honra de ter connosco como convidada a professora Vera Heró, que é presidente da entidade reguladora dos Serviços de Água e Resíduos. Muito obrigado pela sua presença. Para a nossa conversa, contamos ainda com o Diogo Faria de Oliveira, residente do podcast de água do jornal Água e Ambiente, o João Pedro Matos Fernandes, que é consultor do Instituto de Conhecimento de Abreu Advogados, também residente, não poderá estar, um imprevisto pessoal da última hora, assim o impede, já foi dada uma justificação, de modo que a falta está devidamente justificada. E, finalmente, quero lembrar que a todos aqueles que nos seguem, são muitos, já se podem inscrever na Semana de Ambiente, que aí vem, nomeadamente na 20ª Expo Conferência da Água, que promete muitas novidades, que serão reveladas no início de setembro. Terá um programa, naturalmente, à altura deste número redondo, 20ª Expo Conferência da Água, e será uma iniciativa a não perder. Contamos com todos vós. E vamos começar o nosso podcast, que segue um figurino um bocadinho diferente do habitual. Vamos começar para nos elucidarmos e para podermos obter esclarecimentos da Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos. Eu vou conversar um bocadinho com a Vera Heró para percebermos o alcance deste regulamento tarifário, no fundo. E a primeira pergunta que lhe faço é a seguinte: este regulamento tarifário irá permitir ao setor da água mudar de vida, mudar de paradigma, agora um paradigma baseado na sustentabilidade dos serviços, na sustentabilidade económica dos serviços, baseado no princípio de ouro, diria eu, do utilizador-pagador? Bom, muito obrigada antes de mais pelo convite e aproveito também para dar os parabéns por esta iniciativa. Tenho acompanhado à distância a ouvir aqui os podcasts do Jornal Água e Ambiente e não posso deixar de sublinhar a importância que têm, não só para o setor perceber o que é que está a acontecer e estar informado, mas sobretudo para nós conseguirmos falar para além do setor. E acho que é um formato muito valioso, muito virtuoso também, e portanto aproveito para agradecer o convite e para dar os parabéns por mais esta iniciativa do Jornal Água e Ambiente, que é tão relevante para o setor. Olhando para a sua pergunta, eu acho que é importante darmos aqui também um mote de que nem tudo anda mal no setor ao ponto de nós acharmos que é um regulamento tarifário que vai mudar completamente aqui a forma de atuar das entidades gestoras, os direitos dos consumidores. Não é isso que vai acontecer. E não é isso que é necessário que aconteça. Portanto, não vai acontecer, é um regulamento administrativo, não é um regulamento que se pense que vai ser disruptivo de tudo aquilo que já foi feito no passado, porque nem tudo foi mal feito no passado. Aliás, há muita coisa... Há quem o veja exatamente com essas virtudes, de ser um documento disruptivo no setor. Não tem essa perspectiva? Não tenho essa perspectiva de ser um regulamento disruptivo, porque não é essa também a missão de uma entidade reguladora, de forma alguma. Nós temos um setor que é um setor que tem as suas virtudes, que tem os seus defeitos. É importante apoiar o setor para corrigir aquilo que é necessário que seja corrigido, mas é importante também nós percebermos do ponto de vista da organização do setor qual é que é o papel de cada entidade no setor. E o papel da entidade reguladora aqui neste domínio, e eu acho que é importante também dar esse esclarecimento, que a entidade reguladora, a ERSAR, no fundo exerce as competências
que a lei lhe permite exercer e, portanto, efetivamente nós tivemos em 2014, dos estatutos originários da ERSAR, tivemos a possibilidade e a competência para aprovar regulamentos tarifários, o que foi feito no setor dos resíduos e no setor da água estava em preparação e tivemos um último projeto de regulamento tarifário 2018 que chegou à consulta pública também. E depois, em 2020, houve uma alteração legislativa que foi feita, no fundo, no âmbito da Lei do Orçamento do Estado de 2020, a Lei 75/2020, e em que esta competência foi eliminada dos estatutos da ERSAR. Manteve-se ainda no diploma do 194 de 2009 e, portanto, havia aqui um certo desfazamento entre aquilo que estava, no fundo, nos estatutos da ERSAR e o que estava no Decreto-Lei 194 de 2009, mas a verdade é que houve um intuito político do legislador de retirar esta competência à entidade reguladora. O que é mau para o setor, não tanto pelo conteúdo do que possa ser o regulamento tarifário, mas mais numa perspectiva de organização do setor. Porque um setor que é um setor que é organizado através de monopólios, como é o caso, um setor, portanto, em que temos as entidades gestoras que exercem a sua atividade de uma forma monopolista, porque é assim que está, é uma indústria tipicamente de rede e é assim que está organizado. Há monopólios naturais, outros que são monopólios legais, mas é assim também a boa forma de organizar o setor. Serviços públicos essenciais, portanto a regulação económica é absolutamente imprescindível para garantir os direitos dos consumidores, para garantir a sustentabilidade dos serviços e para garantir também a proteção do ambiente, no caso em particular dos serviços de águas, e portanto um regulador económico que não pode, no fundo, estabelecer as regras, os critérios, os procedimentos de uma forma vinculativa para determinar no futuro qual é o preço dos serviços que está a regular. Prejudica os consumidores. Prejudica os consumidores e prejudica o setor, não é? Sim. E, portanto, esta alteração era uma alteração, independentemente do conteúdo do regulamento tarifário, um regulador económico, a boa organização dos serviços que são regulados, serviços com estas características, reclama que haja um regulador económico que possa, no fundo, ter regras que são vinculativas e que, de alguma forma, possam estabelecer aqui baias muito claras para todas as entidades reguladas sobre como é que vão, no fundo, aprovar as tarifas, sobre como é que vão considerar os custos que são relevantes para efeitos de aprovação das tarifas, sobre qual é o procedimento, sobre o que é que vão reportar ao regulador económico, para garantir que haja transparência, estabilidade. Só interromper, isso é importante lembrar, como estava a dizer a Vera Eiró, que as tarifas continuam a ser aprovadas pelos municípios. Sim. Já lá vamos essa parte, só para não adiantarmos aqui, temos uma parte que João tem guião. Claro, João, exatamente. É que o João no início disse que não tinha nada, não, ia fazer nada. Obviamente. Claro. E nós não queremos interromper, então diga lá. Não, mas é só para depois não nos repetirmos e a conversa começa a ficar redonda. Ainda assim, reparo que não quis considerar, não considero exatamente um documento disruptivo. Ainda assim, é o primeiro regulamento em 20 anos. O setor esperava para um regulamento tarifário aprovado em 20 anos, com todo esse alcance, mas ainda assim não considero o documento que não é disruptivo. Mas não sei se posso responder? Pode. Pronto. Bom, então, o regulamento tarifário é um de vários regulamentos que a ERSAR aprova, não é? Portanto, não é bem rigoroso dizer que em 20 anos não há regulamento, não é assim. O ano passado aprovámos o regulamento da qualidade de serviço, temos o regulamento das relações comerciais. Fala de regulamento tarifário. Regulamento tarifário no setor dos resíduos e, sobretudo, nós temos vindo a aprovar instrumentos que, de alguma forma, vão preparando o caminho, apesar de que tem natureza diferente, mas vão preparando o caminho para que as entidades gestoras tenham um conjunto de regras comuns e que possam seguir. E, nomeadamente, nós tivemos sempre o cuidado de ter recomendações tarifárias para as diferentes atividades que regulamos e
para dar instrumentos às entidades gestoras, são recomendações, não são vinculativas, mas são recomendações e que na maioria dos casos até são seguidas e, portanto, não temos tido uma má experiência com as recomendações que temos aprovado e temos várias e temos uma recomendação bastante recente também de recomendação tarifária das águas. Portanto, não é bem a lógica de não temos nada e agora que começa. Não é isso. Não é isso. E também, já agora aproveitava também para lhe dar outra nota, que é, nós estamos numa fase, e portanto, em termos de preparação do regulamento, portanto, nós recebemos as competências em outubro de 2024 e fizemos também aqui uma reflexão interna na ERSAR, olhando para aquilo que tinha sido a nossa experiência também com outros regulamentos, com outros instrumentos que fomos aprovando. Qual é que era a melhor forma de avançar com o procedimento de elaboração do regulamento tarifário? Porque o que é que acontece? Nós temos, portanto, é um regulamento administrativo... Já lá vamos. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Não deixa. Deixa. Ele tem like. Mais à frente. Mais atrás. Conte lá o que é que quer que eu diga. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Vai ser um regulamento claro e simples, este regulamento que vai ser feito? Nós temos um artigo publicado no jornal Água e Ambiente online sobre exatamente o regulamento tarifário. Ouvimos algumas pessoas sobre o que é que deve ser o regulamento tarifário, quais são as expectativas para o regulamento tarifário. E uma das coisas que ouvimos, foi dita pelo professor João Levi, que o futuro regulamento só terá sucesso se for simples, funcional, adequado à realidade das entidades gestoras e esclarecedor quanto aos custos a considerar no cálculo do serviço. Vai ser simples? Esse é o nosso propósito. Portanto, aquilo que... o ponto de partida é precisamente o seguinte: nós queremos que as nossas regras sejam compreendidas, sejam compreensíveis e sejam aplicadas. E, portanto, a aplicação da regra e a boa aplicação da regra depende de vários fatores, mas um deles é seguramente a apreensão, a interpretação, a simplificação da redação e do próprio regulamento. E, portanto, nós estamos a procurar fazer esse exercício. Esse exercício é feito, não é só no momento em que é publicado em Diário da República. E acho que este é um ponto importante e que diverge um bocadinho da estratégia da ERSAR no que respeitou, por exemplo, o regulamento em que trabalhou em 2018. E que é o seguinte: nós temos, no fundo, no Código de Procedimento Administrativo, alguns passos que são obrigatórios, que temos que dar obrigatoriamente. Pronto. E, portanto, que é divulgar a decisão de início do procedimento, coisa que fizemos agora recentemente. Depois é uma fase de consulta pública, ouvir os conselhos, o nosso conselho tarifário, e depois publicar em Diário da República. E, portanto, é assim muito o procedimento, as regras procedimentais são com estas baias. Agora perguntava-lhe... mas vou deixar terminar. Mas eu acho que vai ao encontro daquilo que vai dizer, mas sistematiza-se. Nós temos, por um lado, o regulamento tarifário da água e, por outro, a revisão do regulamento tarifário dos resíduos. O que é que está em causa, quer num, quer no outro, também tendo em conta a alta e a baixa de cada um destes dois setores, e que entidades é que vão ser, no fundo, abrangidas por este regulamento tarifário da água? Então, terminando só aquilo que eu estava a dizer há pouco. O que eu estava a dizer há pouco é, portanto, a nível de preparação do regulamento e da simplificação das regras e da clareza das regras para que todos as possam aplicar bem, nós estamos preocupados em, sobretudo nos próximos meses, a partir de agosto, entre setembro e dezembro, que é a altura onde vamos fazer a instrução do procedimento. Portanto, a nossa ideia é de termos um projeto de regulamento a ser enviado para consulta pública, no caso das águas, até ao final do mês de novembro de 2025 e no caso dos resíduos até 15 de dezembro de 2025. Isso é portanto, é o objetivo da ERSAR e que está publicado, não é segredo nenhum, é mesmo isto que nos cometemos, esperamos conseguir cumprir, e durante estes meses de setembro, outubro e novembro nós queremos ter uma instrução do procedimento mais robusta e que vá para além daquilo que está no Código de Procedimento Administrativo. E, portanto, nós planeamos ter reuniões com stakeholders, reuniões técnicas, planeamos que o Conselho Tarifário também possa ter aqui uma intervenção
mais anterior à emissão do parecer, que tem que sempre emitir, e, portanto, planeamos que haja um diálogo mais próximo com as entidades reguladas e com as associações de consumidores e com os stakeholders em geral, para quê? Precisamente para garantir que as regras são o mais claro possível. Nós também temos noção de que não vamos agradar a toda a gente. Porque há uns que dizem, isso já terá tido essa experiência seguramente também com os contactos que fez e com a rede natural que tem também. Uns dizem alhos, outros dizem bugalhos, uns dizem que naturalmente tem que ser assim, outros dizem que naturalmente tem que ser assado. Não há unanimidade relativamente a muitos dos temas. O que é que nós estamos a procurar? Pelo menos identificar quais são os temas em que não há unanimidade, tomar uma posição depois sobre eles e que seja uma posição clara, transparente, discutida e que o intérprete e o aplicador do regulamento perceba exatamente o que é que está ali. Nós estamos muito preocupados com, em particular, as entidades gestoras que são menos sofisticadas. Portanto, isso foi algo que resultou da crítica que foi feita ao projeto de regulamento de 2018 e que era uma crítica que eu acho... Essa era uma pergunta. Vou aproveitar os comentários, os pareceres que foram dados relativamente ao último regulamento tarifário, que mereceram um parecer negativo de todas as entidades, acho eu, unanimemente, mas esses pareceres estão a aproveitá-los. Claro que sim, nós estamos, aliás, o ponto de partida foi, naturalmente, a experiência da ERSAR nestes anos de regulação. Portanto, obviamente, esse é o nosso ponto de partida. Nós sabemos exatamente o que é o setor e quais são os diferentes caminhos que podem existir. Temos, do ponto de vista de benchmarking, sabemos exatamente o que é feito na Europa e, portanto, não estamos só fechados naquilo que é a realidade portuguesa. Portanto, temos, neste momento, uma posição muito privilegiada no que respeita à atividade regulatória noutros Estados da Europa e, portanto, isso também traz um aporte muito importante. E depois temos, naturalmente, tudo aquilo que foi feito em termos de consulta pública, sobretudo do regulamento de 2018. Consegue tipificar as críticas que foram feitas? Olha, uma delas é precisamente a questão da compreensão. E, portanto, havia em 2018 uma opção de modificação bastante acentuada do próprio modelo regulatório aplicável à gestão direta e à gestão delegada e, portanto, passava, aliás, a todos os modelos de gestão, aproximava-se um modelo regulatório que nós tínhamos nos serviços de águas, que é essencialmente, neste momento, assente nos contratos de concessão, por um lado, e por outro lado, em cost plus da gestão direta, para um modelo mais próximo dos proveitos permitidos. Que é o modelo que nós aplicamos no setor dos resíduos em alta. E, portanto, todo o funcionamento do modelo de proveitos permitidos implica alguma complexidade. Implica uma complexidade na determinação dos parâmetros de regulação, desde logo, que recai sobre a ERSAR, mas que, no fundo, no início de cada período regulatório, há alguma incerteza sobre que parâmetros de regulação é que a ERSAR iria aprovar, desde o reporte, desde a aceitação dos custos para efeitos de integração na base de ativos regulados e, portanto, a necessidade de existir uma BAR para a gestão direta, e havia um denominador comum nas críticas de 2018, que estive a analisar, naturalmente, e que era: é complexo, não vamos conseguir reportar, os municípios não vão conseguir determinar a BAR, ninguém se vai organizar com isto. Assim, em bom português, mais diplomata, menos diplomata, mas todos os contributos iam muito neste sentido. Pronto. E nós analisámos esses contributos com imensa seriedade e realmente aquilo que é o nosso conhecimento do terreno e aquilo que é a nossa relação, temos uma relação muito próxima com as entidades gestoras na medida em que conhecemos muito bem a sua atividade e os meios que têm, e isto foi algo que foi ponderado desde o início e nós realmente não lhe posso dizer qual é que é a substância dos regulamentos, porque estou em preparação, porque vamos ouvir toda a gente e, portanto, mal seria que eu agora, que acabei de lhe dizer que em setembro e outubro vamos ouvir as pessoas, mal seria que eu agora lhe dissesse, vai ser X, Y e Z, claro. Não é? Claro que não temos esses temas fechados, mas temos uma preocupação de base de garantir que
é possível aplicar o regulamento e, portanto, não antecipamos e as primeiras perguntas que fizemos agora no início do procedimento, as respostas que tivemos também estão alinhadas com aquilo que é a nossa antecipação. Não antecipamos alterar o modelo regulatório. Não antecipamos do ponto de vista de passar agora para proveitos permitidos super complexo. Não é isso que está em causa. Muito bem. Estamos centrados no que é mais essencial. E estamos centrados também numa coisa que é prioritária para nós. O que é o essencial? Olha, o essencial é nós garantirmos que há transparência na forma como é calculado o tarifário e como é, no fundo, decidido o tarifário para garantia e proteção dos consumidores. E, portanto, esse é um ponto que damos por garantido, mas que se não estiver lá no regulamento não está. Portanto, transparência na forma como é calculado, nas regras que são aplicáveis ao cálculo dos tarifários, na forma como os consumidores são protegidos no âmbito do cálculo do tarifário. E depois, naturalmente, a procura do cumprimento da lei, Sim, senhor. da cobertura de gastos, para garantir a sustentabilidade dos serviços. E, portanto, uma lógica muito, muito grande de procura da sustentabilidade dos serviços. Nós, neste momento, estamos também, portanto, estamos a ver como é que se aproveita aqui a oportunidade do regulamento tarifário para conseguirmos garantir que a regulação económica não se distancia daquilo que é a atividade das entidades e os resultados da atividade das entidades. E, portanto, nós há pouco estava a dizer que temos uma visão muito, muito clara daquilo que é a realidade europeia e temos estado a seguir de uma forma muito próxima aquilo que é a experiência de Inglaterra e do País de Gales, e daí retiramos lições também. Como é que se consegue que não haja um distanciamento da atividade, dessa atividade? Com o estabelecimento de níveis de serviço e com a garantia também que os nossos indicadores de qualidade de serviço têm alguma repercussão, sobretudo na remuneração acionista. Portanto, temos que evitar que as entidades que são mais frágeis, porque é um dos temas que é levantado precisamente na situação de Inglaterra e do País de Gales, que era uma tendência para quanto mais incumpria a entidade gestora, menos recursos tinha pela via tarifária e, portanto, entrava-se numa lógica de quase feedback positivo, quanto mais incumpre, mais incumpre, mais incumpre, mais incumpre, e, portanto, a atividade era seriamente colocada em causa, e, portanto, temos que evitar esse risco. E como é que se inverte isso? Diga? Como é que se inverte isso? Estamos a estudar. Estão a estudar. Muito bem. E mais do que estar a estudar, sabemos que nós temos que conseguir isso. Ok. As concessões a privados dos serviços de água e resíduos vão ser também abrangidos pelo regulamento da água e do regulamento dos resíduos? Naturalmente, no regulamento dos resíduos não há qualquer dúvida sobre isso. No regulamento da água, o âmbito de aplicação subjetivo do regulamento é para ser aplicado a todas as entidades, independentemente do modelo de gestão. Mas há a questão de eles terem contratos Naturalmente, sim. Onde os valores que praticam pelos serviços estão pré-estabelecidos. Sim. E mesmo assim consegue-se aplicar? É assim, o regulamento terá normas de aplicação da lei no tempo, vai-se aplicar a contratos em vigor ou não, em função daquela que seja depois a opção, mas não significa que as concessões sejam colocadas de fora do regulamento. Isso. Mas então tem em consideração os contratos existentes e a duração dos contratos. Naturalmente. E só terá eficácia se calhar no fim da concessão, será isso? Plena. Vai depender. A análise ainda não está feita, Sim, mas senhor. Há portanto, o âmbito de aplicação subjetivo e objetivo é para abranger todas as entidades gestoras, é um regulamento tarifário da água, portanto, todas as entidades gestoras, em alta e em baixa, as regras vão ser diferentes em função do modelo de gestão. Naturalmente que nós, até pela experiência que temos, nós sabemos qual é a consequência e qual é o impacto que a entrada em vigor de uma nova norma regulamentar pode ter num contrato em execução e, portanto, naturalmente que acomodaremos isso em função daquilo que seja os riscos associados. A lei prevê que o regulamento esteja pronto até ao final do ano. Vai estar?
como lhe disse há pouco, o nosso objetivo é ter o regulamento aprovado em Conselho de Administração para efeitos de consulta pública, a 30 de novembro o regulamento da água, 15 de dezembro o dos resíduos. E, portanto, esse é o objetivo da ERSAR. Agora, não vamos... o regulamento tarifário é demasiado importante para nós prejudicarmos a consulta pública, e, portanto, estes são os nossos prazos, os nossos objetivos e estamos a trabalhar para isso. Há coisas que nós não dominamos completamente, nomeadamente... As eleições autárquicas, por exemplo, podem complicar o processo? Não vejo em que medida. É uma pergunta. Não, e a minha resposta está dada. Pronto. Sim, senhor, vamos avançar. O que é que são, afinal... Acho que há aqui eu gostava de, a propósito dessa questão das autárquicas, eu sublinhava talvez o seguinte. Os regulamentos da ERSAR, em geral, servem para apoiar o setor. Portanto, apoiar a atividade das entidades gestoras. O nosso intuito é que o regulamento tarifário seja também um instrumento para as entidades gestoras. E achamos, e quanto mais falo com os municípios, mais acho que vai ser assim, achamos que haver um regulamento tarifário da ERSAR vai ser um instrumento muito útil para os municípios, sobretudo para os recém-eleitos. E, portanto, vai ser bom terem um regulamento administrativo com regras claras que oriente precisamente como é que devem fazer a aprovação tarifária, que procedimentos é que são aplicáveis e não há aqui margem para João, gostava de comentar algumas coisas, sob pena depois de ficarem muito para trás e ser difícil e, portanto, antes de avançares muito rapidamente. A primeira que tem a ver com os privados, com os municípios, etc. Sei que vais falar disso, sobre a aprovação das tarifas. É de facto lembrar que quem aprova as tarifas são os municípios, seja ele em regime de concessão, em regime direto, qualquer modelo de gestão. O segundo, a questão do ser ou não disruptivo. Está na gênese de qualquer autoridade, seja ela a autoridade tributária ou qualquer outra autoridade reguladora, a estabilidade nas suas decisões. E, portanto, de facto, não é expectável em nenhum regulador que de um dia para o outro, deu dito por não dito, mude as regras do jogo, altere e diga de um dia para o outro que, em vez de corrermos para aqui, agora vamos correr para acolá. E, portanto, a questão do ser disruptivo em si não se coloca. O que eu acho que se coloca é a oportunidade. E, de facto, não é todos os anos, ou no nosso caso já lá vão muitos, que se faz um regulamento tarifário e, de facto, é uma oportunidade para corrigir algumas disfuncionalidades, nomeadamente naqueles municípios que não cumprem com o regime financeiro das autarquias locais e que sistematicamente estabelecem preços abaixo dos custos e, portanto, haver aqui uma oportunidade de melhorar coisas que há anos e há décadas o setor, não sou eu, o setor em conjunto critica relativamente ao funcionamento do próprio setor e das entidades. E, portanto, há aqui uma oportunidade. O terceiro comentário vai para a questão da regulação económica. De facto, a Vera mencionou aqui uma coisa, passou assim, se calhar, em 30 segundos e pode ser que as pessoas não tenham percebido o alcance, que é a regulação económica não é estabelecer tarifas, é olhar para a qualidade do serviço e para os preços praticados e para os custos de cada entidade e regular uma balança. Ok? Isto é que é a regulação económica. A regulação económica não tem só a ver com tarifas, tem a ver com tarifas e qualidade de serviço. É claro que nós, se quisermos que saia água do Luz ou água do Monchique nas torneiras, tem um preço. Se quisermos que saia lama, terá outro preço, não é? E, portanto, tem muito a ver com a qualidade que queremos. Eu creio que isso também era importante adiantar. Sobre esta questão, cruza-se com aquilo que estás a dizer, a ERSAR, temos ouvido dizer, não vai fixar tarifas. Todavia, a Presidente da Associação Nacional de Municípios disse exatamente com essas palavras
que entendia que era um ataque à autonomia das autarquias, a ERSAR poder fixar tarifas. São declarações que vinculam também a própria associação, salvo erro, feitas em setembro do ano passado. Sobre isso, eu sei que a VRO tem uma interpretação sobre a questão da autonomia e considera que o regulamento tarifário não fere a autonomia municipal. Mas temos aqui duas visões sobre a mesma coisa. Temos duas ideias um bocadinho distintas. Se fere ou não fere a autonomia municipal, por um lado, e por outro lado, se a ERSAR pode ou não pode fixar tarifas. A propósito disso, fazia uma pergunta. No final do dia, isto é, quando estivermos perante um município que de forma relapsa não faz o seu regulamento tarifário, a ERSAR vai poder estabelecer por ele um regulamento tarifário? Esta é uma questão. Outra questão é, como é que ficamos a propósito da autonomia municipal? É posta em causa ou não é posta em causa pelo regulamento tarifário? Bom, não quero ser excessivamente técnica na resposta, mas é importante fazer a distinção entre a autonomia municipal, a autonomia local, melhor dizendo, tal como ela é protegida e garantida da nossa Constituição, e outro plano, que é um plano no sentido de que vai haver uma entidade que vai estar a supervisionar e realmente a verificar se os municípios estão a cumprir uma determinada estrutura tarifária e, em rigor, a lei, não é? Pronto. E, portanto, são dois planos distintos. Pegando no primeiro plano, de natureza mais técnico-jurídica, não há uma questão de impacto algum naquilo que é a autonomia local, tal como ela é protegida pela nossa Constituição. Não há de todo. A forma de organização dos serviços é, aliás, algo que é regulado pela lei ordinária, desde sempre. E, portanto, a atribuição aos municípios desta competência é uma atribuição que é feita pela legislação ordinária. Não há, em lugar algum, na nossa Constituição, a atribuição direta desta competência aos municípios e, portanto, é o legislador ordinário que assim organizou e, bem, os serviços. Portanto, esta lógica de titularidade dos serviços que cabe aos municípios no que respeita à baixa é a resposta àquilo que os serviços são. Os serviços são locais, os serviços são muito próximos às pessoas e é muito importante que os municípios tenham realmente esta palavra a dizer sobre serviços que são tão próximos às pessoas. Agora, isso não impede que, do ponto de vista de organização, seja regulação económica, seja regulação ambiental também, é o mesmo caso, não é? É verdade que os serviços são locais, mas a Agência Portuguesa do Ambiente emite títulos de utilização de recursos hídricos. Licenças. Ninguém vem dizer que afeta a autonomia local. Não, a água está lá, é verdade, mas para utilizar é necessária uma licença emitida por uma entidade, que é uma entidade que integra a administração do Estado e que é uma entidade nacional, a Agência Portuguesa do Ambiente. Não há questão nenhuma. Consegue, assim, explicar a declaração da Luísa Salgueiro, Presidente da Associação? Eu não consigo explicar as declarações de outros, claro. Não é? Portanto, só consigo dar... Como é que enquadra? Pronto. Como é que eu enquadro? Eu acho que no âmbito das competências da ERSAR e das competências municipais, às vezes há alguma desinformação. Pronto, e, portanto, eu só posso tentar transmitir da forma mais clara que consigo esta lógica de que os municípios mantêm a competência para aprovar tarifas, os municípios vão manter os seus regulamentos municipais. Agora, há um regulamento de natureza nacional que se aplica transversalmente e que lhes vai dar as baias para garantirem o cumprimento da lei e para garantirem proteção dos consumidores, sustentabilidade dos serviços e proteção do ambiente. Portanto, e isso é um layer adicional que acontece em diversas outras matérias, não é só da questão do desviciado. E aquela minha outra questão, se no final do dia, perante uma entidade gestora, um município, uma qualquer entidade que não apresenta o seu, que não cumpre e não apresenta o seu regulamento tarifário de acordo com os princípios orientadores que foram estabelecidos pelo regulador, o regulador pode estabelecer pelo município o regulamento tarifário? Como é que a coisa funciona? É assim, o regulamento tarifário não é
a nível municipal não é absolutamente essencial para poder haver a aprovação das tarifas. Pronto, e, portanto, e a verdade é que Mas tem que apresentar alguma coisa. tem que decidir sobre as tarifas que vai aplicar e depois nós vamos verificar, no fundo, se os tarifários se cumprem o enquadramento legal e regulamentar aplicável àquele tarifário. Fazemos essa verificação, que é aquilo que nós chamamos a análise dos TUFs. Isto é depois tudo um jargão, e nós fazemos isso e até estamos agora proximamente de publicar aquilo que são as tarifas de 2025. Portanto, a análise que nós fizemos dos TUFs, para sabermos qual é a tarifa média de 2025, qual é a tarifa em vigor em cada um dos municípios e, no fundo, das áreas geridas pelas entidades gestoras. Agora, aquilo que se prevê não é tanto que a ERSAR possa vir a aprovar a tarifa. Não é isso que se prevê. O que se prevê é que, numa situação de incumprimento reiterado das normas regulamentares e legais em vigor, possa haver a emissão de uma instrução vinculativa. Isto é algo que já resultava também do diploma de 2009 e que vinha previsto nos estatutos iniciais da ERSAR, competência que nos foi retirada também pela lei de 2020 e que agora foi reposta. Portanto, não é novidade. Mas agora foi reposta de uma forma mais mitigada do que aquela que existia originariamente. E o que para acrescentar, eu fui atropelado ali, e oportunamente fui atropelado pelo Diogo, Sim. Quando queria perguntar exatamente o que é afinal, em que é que se consubstancia essas instruções vinculativas? Que há aí algumas confusões. Nós ainda estamos numa fase, porque o procedimento de emissão das instruções vinculativas passa também pelo parecer do Conselho Tarifário, e, portanto, a ERSAR, antes de poder emitir a instrução vinculativa, o Conselho Tarifário tem que se pronunciar sobre esta matéria, portanto, até para garantir a intervenção dos municípios, porque os municípios têm assento nos nossos dois conselhos, no Conselho Consultivo e no Conselho Tarifário, e, portanto, passa pelo Conselho Tarifário. É só depois de haver um incumprimento reiterado das normas regulamentares, portanto, o reiterado tem que se verificar depois de 2026, portanto, é um incumprimento após 2026 em que nós temos as normas regulamentares para a frente, mas nós ainda estamos a determinar qual é que é o procedimento, porque... adotar. O procedimento a adotar. Mas, e aí, o parecer do Conselho Consultivo a esse nível, a propósito das instruções vinculativas, é vinculativo ou também é só consultivo? Todos os pareceres do Conselho são obrigatórios não vinculativos. Portanto, são não consultivos. Vinculativos. São consultivos. Agora, vamos relembrar o que eu disse há pouco também, que é a entidade reguladora, o nosso interesse é em garantir que as nossas regras são aplicadas. Pronto. E, portanto, o trabalho prévio é esse, é nós termos regras que sejam regras aplicadas pelo setor. E, portanto, obviamente que há questões que vamos ter que impor, já sabemos que há municípios que não estão a cumprir a lei das finanças locais, nós já sabemos disso e, portanto, mas a nossa preocupação é que as nossas regras sejam cumpridas e que a questão do cumprimento da lei das finanças locais possa, de alguma forma, ser catalisado com as nossas regras. Agora, não é nós queremos que os municípios desenvolvam e no fundo, exerçam as suas competências sem que seja necessária nenhuma instrução vinculativa. Eu não tenho gosto nenhum nisso. Acho que é uma coisa importante. Os municípios têm um papel importantíssimo na gestão dos serviços e naquilo que é o sucesso do nosso setor. E, portanto, é importante que também assumam esse papel e se empenhem por isso. E nós achamos que o regulamento lhes pode dar aqui algum incentivo adicional para que haja esse... Estou quase a acabar com as perguntas preciosas que tenho vindo a fazer. No seu qualificativo. Claro. Claro. Eu acho que tem sido riquíssimo, a sério. Bem com mais respostas. Isto é uma resposta. É um comentário. Mas estava eu a dizer, não receia que as entidades gestoras, e é disso que estamos a falar, no fundo, possam passar ao lado do regulamento tarifário, tal como acontece, e se a ERSAR sabe disso, com tantas, e disse bem no início,
com tantas recomendações, outras recomendações que a SAR faz e tem feito ao longo dos anos e das últimas 2 décadas, não sei que a atitude possa ser a mesma. Eu tenho aqui só uns dados. Os dados mais recentes do RASARP, relativos ao ano 2023, mostram que 100 entidades em baixa, 103. 100 entidades em baixa, Não compra. entre 218, portanto isto é quase metade, portanto são muitas, Gestão direta. no abastecimento e 126 no saneamento, no total 213, não asseguram cobertura de gastos. A ERSA tem imensas recomendações no sentido da importância e da necessidade da cobertura dos gastos. Não sei a que tal, eu dei este exemplo, há muitos exemplos, como sabemos. Não sei que as entidades possam passar simplesmente ao lado do regulamento Estava a tarifário. perguntar se eu receio a violação do regulamento ou, indiretamente, reiterada violação da lei. Por essas palavras. Pronto. A existência de normas que são vinculativas, normas regulamentares vinculativas, esperamos nós, pode ser o momento de maior clarificação ainda da natureza vinculativa deste princípio que resulta da Lei das Finanças Locais. E, portanto, aquilo que é o nosso entendimento é de que há de haver um número de entidades gestoras que são, de alguma forma, mais empurradas para o cumprimento da lei, com a visibilidade que o regulamento tarifário terá. Agora, se eu receio a violação do regulamento, claro que sim, não é? Portanto, é necessário que haja, no fundo... Baseada na experiência que têm. Não é só baseado, nunca tivemos um regulamento tarifário, Não posso falar, dizer, daqui a pouco... enquanto jurista, que obviamente que a violação da norma é algo que resulta até da natureza da norma e, portanto... É que neste caso não seria uma coisa extraordinária, é isso que eu quero dizer. No nosso setor da água, e não só, não é uma coisa extraordinária as entidades gestoras não passarem... Eles estão em violação do regime financeiro das autarquias locais há décadas. A violação da lei normalmente é uma coisa extraordinária, certo? É uma coisa extraordinária. Normalmente E eu também acho que é importante também sublinhar que temos muitas entidades gestoras a não cumprirem um grau de cobertura de gastos, mas a verdade é que em termos médios, no abastecimento da água, temos um grau de cobertura de gastos acima dos 100%, em termos médios. Portanto, são entidades gestoras mais pequenas que estão aqui em causa e que muitas vezes também o próprio contexto da entidade gestora também explica alguma desta realidade, não tudo, mas alguma. Agora, o que me parece que é importante aqui sublinhar é, naturalmente, que é necessário depois garantir a boa aplicação do regulamento. E aqui, com franqueza, também vos digo que a ERSAR beneficia de um regime muito forte de Sunshine Regulation, que é assente nos incentivos e que tem funcionado bem, mas falta-nos o braço sancionatório. E, portanto, nós temos um regime sancionatório que aplicamos e que aplicamos com muito sucesso. A sanção junta-se agora ao sol para um futuro promissor. Mas aí eu acho que é importante também sublinhar isso, é que isso não depende da ERSAR, porque nós não podemos, uma entidade reguladora não pode aprovar um regime de controle nacional, precisa do legislador. E, portanto, é necessário que haja um decreto-lei ou uma norma da Assembleia da República que, de alguma forma, abranja, aplica ou aprove, melhor dizendo, um regime sancionatório à semelhança do processo. Pois o regulador eu posso aplicar. E este Ministério já deu garantias de que isso vai existir e que vai conhecer a letra da lei? Não debruçámos diretamente sobre esse assunto. Nós, em todos os governos, temos feito, no início, no fundo, enviamos um ofício com os temas em pendentes e um deles é, naturalmente, o regime sancionatório. E acho que o setor poderá confirmar isso. Nós somos muitíssimo cuidadosos na forma como aplicamos o regime de controle nacional e temos aplicado com muito sucesso. Aliás, as impugnações que têm existido, nós temos ganho todas as impugnações, não perdemos nenhuma impugnação e são muito residuais. E, portanto, há
um pagamento voluntário da coima, dos processos de contornação que nós temos aplicado nos últimos anos. Somos cuidadosos, vemos com muito cuidado as defesas, as realidades e portanto, fazemos esse trabalho de uma forma muito, muito, muito cuidadosa. Agora, só temos esse regime para a qualidade da água e falta-nos naturalmente um regime coercivo para a regulação económica, que é algo que existe em todos os outros setores. Portanto, nós temos isto na eletricidade, temos no gás e é, sem dúvida, uma peça muito importante para o regulador económico conseguir... Sim, senhor. Hoje, Mesmo quase a acabar. Talvez comentar aqui no instante... É para acabar e depois, se calhar, comentar. Vamos a isso. É rápido. Vamos a isso. É de esperar para 2026, 2027 aumentos das tarifas? Tem alguma análise sobre aquilo que pode ser o impacto do regulamento tarifário no aumento das tarifas em 2026, 2027? Nós não fizemos essa análise, até porque ainda não temos o regulamento tarifário feito e, portanto, só quando tivermos as regras mais estáveis, mesmo que vão para consulta pública, é que nós conseguimos também ir fazendo os testes para perceber o que é que isso implica. Eu acho que é assim, inevitável. Às 103 que não garantem cobertura de gastos, é a verdade lá para Alice, não é? Portanto, acho que nem vale a pena perguntar. Vale. Mas pronto, então perguntou, está a resposta. Agora, a verdade é que nós temos que verificar, portanto, a lógica do regulamento e aquilo que nós temos estado a fazer é, à medida que vamos tentando fechar os assuntos, depois avaliamos o impacto que aquela solução que estamos a pensar tem na atividade das entidades gestoras e, portanto, é aquilo que... Agora, também, o que é que relativamente no lado dos resíduos, os aumentos tarifários já são conhecidos e não têm a ver com o regulamento tarifário. Do lado da água, estas 103, naturalmente, para garantir a cobertura de gastos, implica algum aumento tarifário e acho que isto também é um ponto importante. No caso, portanto, esta repristinação da norma da ERSAR que atribui esta competência, estabeleceu também que as instruções vinculativas, quando preconizem aumentos tarifários, que o façam de uma forma gradual. E, portanto, que haja essa gradualidade no aumento tarifário. Sim, senhor. Mesmo agora a última, as águas pluviais vão integrar o regulamento tarifário da água? Nós não temos essa competência atribuída pela lei, portanto, ainda não há clarificação da parte do legislador de que a ERSAR regule as águas pluviais e, portanto, ainda não... E isso tem sido discutido com o Ministério? Nós ainda não estamos nessa fase de discussão, é um ponto que nós discutimos com todos os governos, ainda não tivemos com este governo em particular uma discussão sobre essa matéria. Agora, é um ponto que ainda não há aqui uma posição firme sobre isso. Mas Diogo, eu peço desculpa, a conversa acabou por ser longa, mas acho que tem sido muito proveitosa. Acho que a Vera Herói pensava que vinha para um podcast e veio, na realidade, para uma entrevista. Foi uma entrevista. Não, disse, vai ter 15 minutos só para falar e dizer. Foi uma entrevista. Depois foi logo 30 segundos, não sei se reparou nem 30 segundos. O problema não estava nas perguntas, estava nas respostas que foram profundas e foram... Não, acho que as perguntas foram importantes e acho que as respostas foram esclarecedoras em praticamente todos os casos. Acho que foi enriquecedor. Começo a falar por mim, fartando de aprender, o que é sempre bom. Acho que a questão, começando do fim, enfim, daquilo que foi ficando para trás, alguns provavelmente vais-me interromper e eu não vou lá chegar. Mas começando pelo fim, as tarifas vão aumentar. Naturalmente que se há um regulamento é para estabelecer normas e se há 103 entidades que não estão a cumprir as normas, nomeadamente a norma do grau de cobertura dos riscos, ao aplicarem o regulamento, a questão é se vão aplicar ou não, mas ao aplicarem o regulamento, as tarifas vão subir. Mas da mesma maneira, precisamente por ser uma norma, outras entidades, ao aplicar o regulamento, pode ser que as tarifas deixam. E, portanto, agora há uma norma e, portanto, se há uns que sobem, pode ser que também aconteça que outros deixam. A norma tem esta virtude. A partir de agora, em vez de haver 118 tarifários absolutamente que dependem da vontade dos municípios, embora já houvessem recomendações, as recomendações são o que são. Agora,
passa a haver uma regra que na estrutura tarifária, ou seja, nas tarifas fixas e nas tarifas variáveis e nos blocos tarifários, e também na forma do preço, não na fixação. A fixação continua a ser aprovada pelos municípios. Esta é a primeira questão. A segunda, se vão cumprir ou não vão cumprir. Antes de mais, uma declaração de interesse, antes de começar aqui com esta resposta que é importante. Eu sou presidente do Conselho Tarifário, mas não estou aqui a falar em nome do Conselho Tarifário, porque é um conselho. Estou aqui a falar da minha opinião. E, na minha opinião, nós podemos, de facto, cair no risco de ter um regulamento que sistematicamente não vai ser cumprido. Ou eu diria de outra maneira, que não vai ser cumprido muito no início e que talvez daqui a 10 anos, conhecendo nós o setor, já comece a ser razoavelmente cumprido e provavelmente daqui a 15 anos já estaremos satisfeitos. Onde é que eu quero chegar? É que é preciso... Isso não é muito tempo. É o que pode acontecer. Okay. É a minha opinião. Okay. Eu acho que devia haver incentivos à implementação do regulamento. O que é que eu digo em relação aos incentivos? Acho que os municípios tinham de ter sinais claros do lado positivo e do lado negativo daquilo que é o cumprimento e o incumprimento. Do lado positivo, poderia ser, estou a dar um exemplo, vincular o cumprimento do regulamento ao acesso a fundos comunitários. Isso era um claro incentivo. Queres dinheiro? Cumpre o regulamento. Se não queres cumprir o regulamento, não levas dinheiro. A questão das instruções vinculativas a partir de agora são os incentivos mais do lado negativo. É um importante estímulo ao cumprimento. Se houver exemplos, de facto, de municípios que tiveram de, digamos, arcar com instruções vinculativas, porque reiteradamente cumpriram de modo grosseiro uma série de instruções, então os outros vão perceber, se calhar é melhor eu fazer. E o terceiro é aquilo que a Vera Herói já falou bem, a questão de um regime de sanções. O regime de sanções tem de ser aprovado por lei ou por decreto, mas depois é aplicado pelo regulador. Havendo estas três coisas, portanto, um incentivo do lado positivo e 2 incentivos ou 2 estímulos do lado negativo, eu creio que em vez de demorar 15 anos, se calhar demoramos 2 ou 3 ou 4. Isto para não me alongar mais, mas vamos... Acompanha o Diogo nesta coisa do se queres apoios, cumpre o... Isto é uma opinião. Eu sei. Atenção. Cumpre o regulamento. Eu acompanho no sentido de que os apoios são uma oportunidade única para nós conseguirmos, de alguma forma, orientar o setor. E, portanto, isso aconteceu com o último quadro de apoios e não está a acontecer neste aqui. Nós tivemos a oportunidade também de transmitir a nossa opinião de que era importante aproveitar este quadro de apoios também para dar sinais claros no sentido da melhoria da organização da entidade gestora. Por exemplo, dou-vos aqui exemplos muito pequenos, mas que acho que se compreendem. Se a entidade gestora não responde à entidade reguladora em determinadas matérias e, portanto, tem o NR nos indicadores, não tem acesso aos fundos, quaisquer que eles sejam. Se não respondeu no cadastro, se não conhece o cadastro que tem, se no fundo nem se dá o trabalho de se organizar a si própria. Mas isso acontecia no passado e deixou de acontecer. Deixou de acontecer agora. E, portanto, isso eu acho que é uma oportunidade perdida. E a ERSAR tem transmitido muitas vezes esta opinião, que o quadro anterior, o quadro de apoios anteriores, com estes sinais pequenos, fez muito. Houve muitos resultados que vêm destes sinais pequenos de NRs na resposta à ERSAR, significa que não tem acesso, é porque não se conhece a si próprio, portanto não consegue sequer gerir aquilo que lhe vai ser entregue, ou o próprio indicador da cobertura de gastos também era um indicador necessário para garantir o acesso a fundos, e deixou de ser importantíssimo e que também caiu. A contabilidade, ter a contabilidade analítica, por exemplo, nós também dizemos, não quer dizer que esteja diretamente relacionado com o fundo que vai receber, mas é ali um mínimo de organização que permite a quem está a receber o fundo ter certeza de que pelo menos consegue gerir aquilo que vai receber, não vai ser...
não vai para um buraco sem Portanto, rede. vai ter não impacto. responder Sim. o tal ANR Por isso, não produz resultados positivos. Não sei se percebi. A entidade gestora não responder Sim. não produzirá resultados positivos para a própria entidade. Se ela não prestar a informação, foi isso que eu Sim. interpretei, a informação Sim. que é necessária, que o regulador pede, pode acabar por ser prejudicada por isso. Pronto, vamos só alinhar aqui, que eu não sei se estou a perceber a sua pergunta. Portanto, no quadro de apoios anterior, havia uma série de indicadores que, se não fossem cumpridos, as entidades não tinham acesso aos fundos. Pronto. Certo. Por exemplo, uma dessas condições tem que reportar os dados à ERSAR. Portanto, não pode ter não respondes, não pode ter EDRs. Pronto. E, portanto, isso fez com que muitas entidades se organizassem e passassem a responder. E isso São claros incentivos. A garantir o cumprimento também dos indicadores de qualidade de serviço e para orientarem a atividade das entidades gestoras. E, portanto, o incentivo do acesso aos fundos era utilizado, tinha uma externalidade positiva muito importante para o setor de organização das entidades gestoras, de reporte, Isso acabou porquê? Não sei. Mas foi desde quando? Foi agora. Não está aqui o Matos Fernandes. Sim, mas foi Sinal, um abraço ao Matos Fernandes e as melhoras. Nós sabemos que não é nada de grave, mas ninguém gosta de ir ao hospital. Foi desde a passagem para as CCDRs, aquilo que tivemos a falar no último podcast. Ok. Portanto, foi algo que não sei. E não há indicações por parte do Governo que isso possa ser revisto? Não temos essa. Mas é uma boa questão, sim senhor. Bem, acho que estamos a chegar ao fim e já vai longa a conversa. E vamos passar então à nomeação da decisão e da figura do mês. E começaria pelo Diogo, para depois terminar com a Vera. Muito bem. A minha figura do mês é o Presidente da Câmara de Mangualde, o Marco Almeida. O Presidente da Câmara de Mangualde tem-se vindo a queixar da forma como está a receber água da estação de tratamento de Fagilde. Aquilo é uma estação de tratamento que vem de uma barragem de Fagilde que será intervencionada, e isso já é público, brevemente, no sentido de aumentar a sua capacidade. O que é certo é que uma estação serve vários municípios e há municípios que se estão a queixar que estão a receber menos água, especialmente nesta altura de verão. Inclusivamente nelas já teve de recorrer a caminhões. Não, neste caso não por causa da ETA de Fagilde, mas por causa de intervenções de manutenção na ETA de Fagilde. O que é que o Presidente se deu? O Presidente veio-se queixar publicamente, questionando e pedindo esclarecimentos à Câmara de Viseu sobre a forma como está a gerir a distribuição dos caudais entre os municípios. De resto, acrescentar que, junto deste processo todo ali intermunicipal daquela região, surge também aquela decisão de trazer água da Águas de Douro e Paiva até Viseu, e neste caso estou a falar do município de Viseu, que é uma história que, quanto a mim, ainda está mal contada, porque aquela água e aquilo que está previsto é abastecer apenas uma Viseu, e nem sequer é Viseu inteira, é apenas uma área. Isto é outra conversa. Isto é outra conversa. A decisão do mês vai para Águas do Tejo Atlântico, que lançou um concurso grande. A figura do mês. A figura do mês é o Presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida. Está bem, ele é a figura. A decisão do mês é a Águas do Tejo Atlântico. A decisão do mês. Decidiram lançar um concurso de 42 milhões de euros para a valorização das lamas das suas hectares. Isto é muito importante porque este concurso pode vir a ser um bom exemplo de dinheiro bem gasto, no sentido que ele tem um impacto. As lamas, neste momento, acabam por ser um resíduo, na sua maior parte dos casos, não sempre, quando se produz biogás, energia ou a valorização das lamas para a agricultura, nesse caso transformou-se num produto. Mas aqui estamos a transformar lamas em eletricidade e são 12 gigawatts-hora por ano que este concurso potencialmente dará. Isto implica fazer um conjunto de obras muito importantes, implica mudar todo o ciclo de vida, chamemos-lhe assim, das lamas, no sentido de encaminhá-las para infraestruturas que as vão, em primeiro lugar, tornar aquelas lamas inócuas, vão aquecê-las a 120 graus,
de maneira a matar todos os patogénicos, bactérias, etc, etc. E depois, com esse próprio aquecimento, vão gerar esta energia toda. E, portanto, estão de facto parabéns águas do Tejo Atlântico. Muito bem, então chegamos a Vereiro para indicar-nos a decisão do mês. Podemos começar pela decisão e depois para acabar com a figura do mês. Muito bem. Então, a decisão que eu escolhi não foi tomada este mês, mas teve um desenvolvimento muito interessante este mês, fez este domingo uma semana, que é, no fundo, a concretização e a implementação do Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Fez no domingo uma semana que a tuneladora saiu do túnel e, portanto, são 4,5 km. São 4,4 km de túnel e, portanto, eu sou jurista de formação, mas tenho muito interesse em grandes obras, acho extraordinário. Aliás, que o National Geographic devia fazer um programa só sobre esta obra de Lisboa, que é extraordinária. E, portanto, a tuneladora saiu no sítio certo, ao que me foi referido não é um pormenor, é um por maior, sair exatamente onde estava previsto, saiu na madrugada de domingo, e realmente é uma obra do século XXI, é uma obra, portanto, nós pensamos que foi construído um aqueduto para trazer água para Lisboa, uma grande obra que foi realizada, e nós estamos a construir um aqueduto subterrâneo para tirar a água de Lisboa. É uma obra que é, no fundo, a adaptação às alterações climáticas e que tem muitos ingredientes muito interessantes, desde garantir a reutilização de água, e portanto não está diretamente relacionado com os túneis, mas tem uma reutilização de água muito importante para regas de usos públicos. Tem uma série de obras associadas e que são aquelas designadas Nature-Based Solutions. Tem o tema das pluviais e do saneamento e, portanto, resolve um bocadinho também as questões das águas do Tejo Atlântico com as águas pluviais. E, portanto, acho que há aqui uma fusão muito interessante e é uma obra que eu acho que as obras climáticas são todas assim, não é? É uma obra que não se vê e que é uma obra de médio e longo prazo. E que hoje em dia não é assim tão comum, é muito difícil as pessoas não estarem à espera de resultados logo, não é? Apostar em coisas que não se vê, mas que têm grande repercussão. Tem uma repercussão muito grande e, portanto, eu sublinharia este momento da saída da tuneladora. Ainda falta mais um túnel, ainda falta muita coisa, mas como, no fundo, a decisão do mês, que é a concretização de um plano. Nós somos muitas vezes acusados de ter muitos planos que não se concretizam e a concretização de um plano que é um plano que nasce da técnica. E passaria agora também então para a pessoa do mês, que eu diria 4 pessoas, 4 presidentes de Câmara. Não é só uma, mas são 4, que eu acho que também se associa aqui à obra do PGDL. Que são presidentes de Câmara da Câmara do município de Lisboa, portanto da Câmara de Lisboa, de diferentes forças políticas e que iniciaram um projeto e acabam um projeto. E, portanto, 4 presidentes de Câmara da região? Não, do município de Lisboa. Estou a pensar no presidente da Câmara, sucessivo, já percebi. O professor Carmona, o Dr. António Costa, o Dr. Fernando Medina e o engenheiro Carlos Moedas. 4 presidentes de Câmara, diferentes forças políticas, diferentes executivos, e que planearam e executaram. E eu acho que isto é um sinal imenso para os municípios, porque os municípios... Está a falar do plano de drenagem? Estou a falar do plano de drenagem, que foi António Carmona, quem lançou o projeto. Foi o primeiro que pensou. O Dr. António Costa entendeu que era para executar, depois das cheias de 2005, creio eu, e depois, a partir daí, mantiveram a execução, que não é dizer pouco. Portanto, o facto de ser um município a lançar uma obra, a lançar uma empreitada que é super complexa, portanto, em termos de contratação pública, é muito difícil fazer a gestão de um contrato de empreitada tão complexo no âmbito da gestão municipal, é, no fundo, também dizer aos municípios que vocês conseguem. Sim, sim. Têm mecanismos para isto e tem que haver entendimento político e compromissos para que estas grandes obras de futuro, de adaptação aos temas de resiliência e de, no fundo, serviço público aos cidadãos, quem mora hoje em Lisboa e quem vai morar amanhã, sejam realizadas. E, portanto, eu escolhia estes 4 presidentes, no fundo, como um sinal a todas as autarcas e autarcas deste país,
que é possível fazerem para além do seu ciclo político e continuarem a fazer grandes Muito bem. medidas. Muito obrigado. Resta-me agradecer a sua presença aqui. Foi um excelente podcast. Agora o autoelogio não é meu. As palavras são do Diogo. Uma excelente entrevista. Tinha que haver uma conversa, para haver uma conversa tem que haver perguntas. As perguntas é que demoraram algum tempo a ser feitas, ou a conversa foi-se alongando. Mas dizia, foi o podcast de julho da Água, sobre o regulamento tarifário, que naturalmente iremos abordar na 20ª Conferência da Água, iremos escalpelizar, agora seguramente com mais informação, muito mais informação, seguramente também com a ERSAR, que estará presente nesta discussão, naturalmente, para podermos analisar, como sempre fazemos nas nossas iniciativas, calculizar tudo, ouvindo muitas pessoas, criando a pluralidade que é sempre necessária. Muito obrigado. O podcast sobre água do jornal Água e Ambiente, do mês de julho, é patrocinado pela Indáqua.